sou o Fábio Bessa e nesse vídeo a gente vai falar de um tema muito comum na nossa prática clínica, que é a dor. Como profissionais na área da saúde, na área do esporte e do exercício, todos nós lidamos com a dor diariamente dos nossos pacientes. E essa temática da dor, ela vem ganhando muito espaço conforme novos estudos vão sendo publicados, ao ponto de um dos principais livros de medicina esportiva que nós usamos, o Clinical Sports Medicine, publicarem na última edição do ano passado 2 capítulos exclusivamente sobre dor, onde eles convidaram um fisioterapeuta australiano, o Lorimer Moseley, para dissertar sobre o que hoje a gente entende sobre a dor. Inclusive, para aqueles que se interessarem mais sobre esse tema, depois que a gente introduzir nesse vídeo, e quiserem saber mais, eu sugiro que vocês busquem os vídeos, as aulas do Moseley. Muito do que a gente vai falar aqui são estudos publicados por eles, né, onde a gente, pelo grupo dele, onde a gente vai fazer uma síntese dos principais achados. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo, que eu acho interessante para quem se interessar por esse tema. E para a gente introduzir esse assunto, eu vou começar mostrando esses resultados interessantes de uma revisão sistemática da literatura que foi organizada por alguns pesquisadores americanos da Mayo Clinic e publicada no Jornal Americano de Neuroradiologia, onde eles avaliaram a presença de alterações estruturais na coluna de indivíduos assintomáticos. Nesse estudo eles sintetizaram os resultados de todos os estudos que avaliaram indivíduos assintomáticos, né, que não tinham queixas de dor na coluna, de todas as faixas etárias, e viram os principais achados em exames de ressonância magnética e de tomografia computadorizada. E olha que interessante, nesses estudos eles acharam diversas alterações estruturais importantes e, de certa forma, bastante prevalentes em indivíduos assintomáticos. Indivíduos na faixa etária de 20 anos, assintomáticos, sem dores na coluna, eles acharam uma porcentagem de aproximadamente 37% de alterações degenerativas na coluna. E essa porcentagem de alterações degenerativas no disco, ela vai crescendo conforme a faixa etária, chegando a próximo de 98% em indivíduos idosos com 80 anos. E não só problemas de degeneração discal foram encontrados, mas também protusões discais em indivíduos assintomáticos, chegando na faixa de 29% na faixa etária de 20 anos e indo até 43% na faixa etária de 80 anos. Então esse só foi 2 exemplos, mas vocês podem olhar nessa tabela e eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem saber de todos os dados com detalhes dos estudos que eles usaram também para fazer essa revisão sistemática. Mas o interessante aqui é que, mesmo tendo alterações estruturais em grande parte da população, nem todo mundo é sintomático, nem todo mundo sente dor. E o que explica, em parte, muitos indivíduos terem alterações estruturais importantes na coluna vertebral e mesmo assim serem assintomáticos. Se fosse para dar uma resposta bem objetiva nesse vídeo, para vocês gravarem alguma informação do que a gente vai estar falando hoje aqui, seria porque a dor ela não tem correlação com o grau de lesão tecidual. Então você não tem uma correlação entre o quanto que o tecido está lesionado com a intensidade da dor. E essa resposta é algo que a gente vivencia diariamente. Como a gente trabalha com atletas e esportistas que praticam atividade física e têm queixas durante a prática da atividade física, é muito comum às vezes chegar com alguma queixa, por exemplo, chega com uma dor na região medial do joelho, vem com um exame de imagem e às vezes ali mesmo não tem nada, o exame não mostra nenhuma alteração estrutural e mesmo assim o paciente ele tem uma dor naquela região. E o contrário também, às vezes o paciente ele vai fazer algum exame de rotina ou vai fazer uma imagem para pesquisar outra queixa e acaba achando várias alterações estruturais degenerativas ali importantes que não geram sintomas, que não têm implicações clínicas. E aí nessa hora é muito comum o nosso paciente ele questionar a gente, né? Como que eu tenho dor se eu não tenho nenhuma alteração ali, não tem nenhuma alteração estrutural, não tem edema, não teve lesão tecidual para poder gerar algum processo inflamatório ali? Ou o contrário também, nossa, olha quanta coisa que eu tenho no meu joelho, mas eu não tenho dor. Então a gente acha fundamental a gente entender o básico do que a neurociência ela já
trouxe para a gente, até mesmo para a gente dar uma boa explicação para o nosso paciente. Então uma das explicações básicas é explicar para o teu paciente que o grau de dor dele não tem a ver com o tamanho da lesão. Você pode ter uma sobrecarga naquele tecido mecânica, você está colocando uma carga naquele tecido que pode ser interpretado como risco. E se o sistema nervoso interpretar que aquela carga, aquela sobrecarga naquele tecido representa um perigo, uma necessidade de se proteger, você vai sentir dor. Agora, se fosse para ter uma resposta mais completa e mais complexa do porquê que às vezes dói, às vezes não dói, às vezes o mesmo estímulo é suficiente para gerar uma dor muito intensa, às vezes não, essa resposta seria porque é o nosso cérebro que faz doer. É o nosso cérebro que decide se você vai ter dor ou não. Hoje a gente sabe que a dor ela não é um input, não é uma informação que chega no nosso cérebro, e sim um output. Foi o que aquela informação, junto com outros contextos do momento ambiental, que fazem você ter dor ou não. Então quer dizer que toda dor ela vem da cabeça? Nossa, não é bem isso. Toda dor ela é real, não importa o que esteja causando ela. Qualquer coisa que sugira que você precise de proteção vai fazer você sentir dor, e qualquer coisa que sugira o contrário vai fazer você não ter essa dor. Se a gente olhar mais de 400 anos atrás, o Descartes uma vez ele falou que a dor ela vinha de receptores de dor que a gente tinha nos tecidos. E hoje a gente sabe que não é bem assim, não existe receptor de dor. Nossa recepção não é dor, e isso os neurocientistas, os pesquisadores na área de dor fazem questão de frisar para a gente. Os nossos receptores, a gente sabe que são neurônios, um tipo de neurônio que tem um alto limiar para poder ser disparado. Então ele precisa de muito estímulo para poder despolarizar e mandar essa informação para o nosso sistema nervoso central. Então, por exemplo, se for um nosso receptor térmico, você precisa ter temperaturas extremas para ele poder disparar. Ao passo que, se for só um receptor sensorial, ele vai informar a variação de temperatura de maneira constante. A mesma coisa os nossos receptores que informam alterações mecânicas. Você precisa de bastante estímulo, de uma carga alta deformando aquele tecido para que eles disparem. Ao passo que os receptores sensoriais, os próprios receptores, eles vão disparar constantemente. Então esses nossos receptores eles informam quando você tem variações extremas de temperatura, quando você tem sobrecargas mecânicas altas e quando você tem substâncias químicas ali, normalmente relacionadas com inflamação, processo inflamatório, que sugerem algum dano tecidual. E a gente também tem alguns tipos polimodais, multimodais, que informam mais de um tipo de alteração. Pode informar, por exemplo, uma alteração mecânica fora do comum e uma térmica fora do comum junto, ou uma mecânica e uma química. E o que esses nossos receptores, quando ativados, eles vão informar para o nosso sistema nervoso? Eles vão informar que tem algum perigo em alguma parte do seu corpo. Então, por exemplo, se o seu paciente ele começa durante alguma atividade física a estressar mais aquele tendão, os nossos receptores mecânicos ali podem começar a informar, olha, tem perigo ali por exemplo, no joelho, no seu tendão patelar. Se você tem alguma inflamação associada, então você tem extravasamento de algumas citocinas ali, de algumas proteínas que podem estimular também os nossos receptores químicos, vai ser como se fosse 2 vezes perigo. O sistema nervoso ele não entende pelo nosso receptor sozinho se aquele perigo ele é térmico, ele é químico ou ele é mecânico. Ele só entende que tem um risco ali. É claro que ao mesmo tempo que você estimula o nosso receptor, também vão ter outros receptores sensoriais que vão estar mandando a informação para o seu sistema nervoso. Então ele vai coletando tanto as informações dos nossos receptores, dos receptores sensoriais, ele vai analisando aquela informação de maneira muito rápida, ele vai comparando se ele já sentiu essa dor antes, que contexto que está, qual que é a situação ambiental, para daí determinar se vai doer ou não. Então essas informações foram fundamentais para entender essa mudança de paradigma, que nossos receptores eles não informam dor, eles informam perigo, e aí o sistema nervoso que vai interpretar se você precisa
sentir dor, né, para procurar ajuda ou não. Porque a dor normalmente ela faz a gente procurar por ajuda, faz a gente parar a atividade. Então a dor ela foi fundamental para a nossa evolução, né, para a gente saber se tem algo errado com o nosso corpo. Então isso entra um pouco na parte educacional, que é importante a gente explicar, né, através de analogias, de maneira mais fácil para os nossos pacientes, o significado da dor, né, que a dor ela nada mais é do que um alerta que tem algo perigoso ali. E como a gente sabe hoje que o cérebro ele faz você sentir dor antes da falha tecidual, né, então você tem como se fosse uma reserva de proteção ali pro teu tecido ficar mais seguro. A gente costuma orientar principalmente em esportes que tenham muita repetição, que tenham lesões de sobrecarga, como corrida, natação. Se estiver sentindo alguma dor ou às vezes não é dor, o seu paciente começa a falar que sente algo diferente ali naquele tecido, naquela região, que os dois lados não estão iguais, é legal ele conversar com você para já ver se não tem alguma sobrecarga mecânica ali que vai depois, pela frequência desse movimento errado, gerar uma lesão no tecido. Então essa parte educacional ela é muito importante. Você explicar que a dor ela funciona como um alerta de risco tecidual. Então eu acho que o ponto prático aqui desse vídeo é que a educação para os nossos pacientes ela é fundamental para os dois cenários. Tanto quando ele tem uma lesão degenerativa importante, que aquilo não é sinônimo que ele vai ter que ter dor sempre, e aí essas lesões degenerativas é até importante a maneira como a gente vai explicar, para não ajudar numa cronificação, né, num caso de dor crônica. A linguagem como a gente explica é fundamental. Inclusive, há 2 meses atrás, a Jospid ela publicou um artigo só discutindo a importância dos termos que a gente usa na hora de explicar uma lesão para o nosso paciente. Eu vou deixar esse link desse artigo aqui. Esse artigo ele foi gentilmente disponibilizado por um amigo nosso, fisioterapeuta que está hoje na Austrália, o Bruninho, que pediu para a gente dar crédito nesse vídeo para ele, assim como a educação para o lado oposta. Não é porque o seu paciente está sentindo uma dor e fez um exame que não mostrou nada naquele tecido que ele está maluco, que naquela dor ela não existe. A dor ela vem muito antes de uma lesão tecidual, justamente para alertar a gente de que aquele tecido está sendo sobrecarregado. Então a gente, como profissionais que vamos ter contato direto com esses pacientes, a gente precisa identificar as possíveis causas, e no nosso caso, principalmente as causas mecânicas que podem levar aquele tecido a sobrecarregar, e aí atuar nesses desvios de movimento de maneira efetiva. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos que a gente vai fazer ainda sobre essa temática, e de curtir a nossa página no Facebook.